Mas aí, eu dava, tem outra coisa, assim, outra situação. O que todo mundo ficou puto com o Augusto? Tudo bem. Você confiou no cara? Tu foi... Desculpe, Bocó. Foi Juninho. Tu foi Juninho no futebol? Beleza. Não era pra ser. Porque o Augusto, ele é presidente agora, mas ele tá no futebol há muito tempo. Muito tempo. Então não era pra ser tão Juninho assim. Mas tá bom, foi. Todo mundo pode passar por uma dessa. Ok, beleza. E chegou o Félix, chegou o Gustavo Henrique, talvez. Aí a gente começa a pensar. Aí, a gente começa a não chegou, acreditar. Mateuzinho, vai Mateuzinho já, né? Não. É tipo assim, Mateuzinho por também, que o mas- Gustavo Henrique chegou? Por quê? Por quê? Por que será? Se ninguém sabia de nada do que o Lucas Veríssimo não ia ficar. Então a gente começa a pensar. Caralho, aí tem um ponto Aí forte. é o seguinte. Até porque a gente tinha falado, né? 3 grandes zagueiros, quem vai sair? Exatamente. Então assim, beleza. Ok, aconteceu. O grande problema é você me anunciar um patrocinador, o maior da história do Brasil, e aí você me coloca um cara que você disse que estava contratado e não estava na maior apresentação. Porra, cara, e tu quer o quê? Sim. O que você passa pro torcedor, pra todos os outros clubes, pra todas as outras pessoas envolvidas no futebol? É que você tá agindo num amadorismo. Não se trabalha com palavra em futebol. Não existe ela no futebol, na Você trabalha verdade. com palavra Em lugar nenhum. profissional nenhum, Porra, né? meu irmão, se você tem o contrato pra assinar, você assina. Se você não tem, você não anuncia, você não diz que tá contratado. Então esse foi o maior erro dele. Não pode repetir. Por quê? Porque agora você tem que se explicar, né? A mesma coisa do Matheus França, Mateuzinho. Ele explicou também, não sei se você viu aí. Tem ele ele fala depois explicando do jogo. direitinho aí. Porque até então, ele pediu o moleque pra vir do Flamengo. Beleza? Trouxe o moleque. É moleque. empréstimo com opção de compra, é isso? Aí, pô, tu vai ver, aí é o mesmo papo, né? Pô, Mateuzinho, corintiano, e não sei o que lá, aí tem ele com a camisa do Corinthians e tal, o moleque vem, veste a camisa, treina, e aí ele tem que dizer, acho que ele disse aí, você vai encontrar. é aqui, ó. É, só pra terminar, pra você ler. Você trouxe o moleque do Flamengo, a gente precisa de um lateral direito, porque a gente viu que o Fagner no segundo tempo dá uma cansada, o que é natural, olha a idade do Fagner, e no primeiro tempo ele já deu um passe pra gol. Então assim, a gente precisa de um cara pra ir entrando e pra querer realmente tomar o lugar do Fagner, né? E quem sabe seu substituto Exato. natural, né? Ou então, que nem, você tem que respeitar o Fagner, mas nem tanto, você tem que querer jogar. Né? Você não pode chegar pra ser a sombra, enfim. Então você traz o moleque do Flamengo. Por que ele não foi anunciado? Por que ele ainda não tá jogando? Você trouxe ele, depois mudou de ideia, precisa... trouxe por um valor ou trouxe por um tipo de contrato. Quando ele chegou, você quer mudar o contrato? O que tá E acontecendo? ele tava com a roupa do Né? clube no treino, velho. Exatamente. E aí ele falou aí, né? Não, mas é isso que você tá falando, cara. Porque esse tipo de coisa levanta essa questão de parecer meio amadorismo, né? Como é que o cara tá treinando o Corinthians sem contrato assinado? Nodava, né? perfeito. Porque normalmente o cara não aparece no clube se não tá resolvido. Sim. E aí ele fala, o Augusto, falta só um detalhezinho, depende só deles e uma cláusula no contrato que nós temos que ver um passe estipulado para não acontecer o que aconteceu com o Veríssimo. A gente não vai mais servir de vitrine para o atleta. Mudou. Eu não aceito isso. Então, assim, essa declaração parece que ele tá fazendo isso por causa da situação do Veríssimo. O que eu entendi é isso. Ele quis adicionar uma cláusula. Se não foi isso, ele não tinha que ter dado essa declaração desse Não, mas- jeito. então, Exato. Mas peraí, aí, entendeu? se foi Peraí. isso, confirma que ele já sabia e não foi tão de surpresa Sim, assim. então, né? assim, E mesmo assim, como é que você vai adicionar uma cláusula depois do cara já tá Não, se vestindo a foi camisa? isso, ele assumiu que foi amadorismo. Os caras não sabem negociar o contrato, se fuderam porque Porque perderam o o que jogador e parece agora, é que, cara, a assim, gente fez merda. E o que tá errado, porque se trouxe o moleque pra cá com esse contrato aqui, aí no meio do caminho acontece o Lucas Veríssimo, você não pode mudar esse aqui agora. Que o cara já veio. O cara já tá lá. Mas, não, gente, peraí. Como é que ele tá Não, jogando? Como é que ele tá ele é vestindo o camisa do presidente Corinthians? do Corinthians. Corinthians, que a gente tá falando, né? O cara não pode chegar e não saber fazer contrato, gente. Pois é. Desculpa, você não pode apanhar de contrato, Então, gente. mas o que tá faltando aí? O Quem que dia do resolveu? futebol, Olha, é. futebol. Mas o que parece Pô, mas é básico. É. não. pelas informações aí dos jornalistas, que o comentário do Mateuzinho... Laércio aqui, O que o Laércio falou? Isso é um tremendo de um somebody Eu gostei do outro. O contrato foi de Duílio. Isso Então, é um o Mateuzinho comentário. vai emprestado, ele pertence ao Flamengo, vai emprestado pro Corinthians e que o Corinthians quer uma cláusula lá que no final do contrato o Corinthians irá... E aí eu acho meio louco isso porque você já tá... Porque Mateuzinho, eu acho que ele é um jogador que tem potencial, não é um bagre, é um jogador decente que pode encaixar, ok. Mas o Corinthians, pelo que saiu, ele tá querendo botar uma cláusula lá que no fim do empréstimo o Corinthians vai comprar o Mateuzinho por 6 milhões de E euros. tem a taxa de vitrine Então, também. É. tá querendo colocar obrigação de Obrigação compra? de compra de 6 milhões de euros. Eu acho
Eu acho muita grana, né, Matheusinho, sinceramente. Mas hoje todo jogador vale Pois é, mas 100 milhões de euros, né? Já dinheiro. falamos sobre e isso. teria isso, e o Flamengo não queria isso. O Flamengo queria botar uma... Opção. Não, prioridade. Se o Corinthians teria prioridade de negociação, Mas que poderia vender pra se outros o Flamengo lugares. mudar de ideia, ele vende pra Eu quem quiser, entendi entendeu? agora. É porque eles estão com era medo dele isso. jogar muito e ir pra Europa. Pode não, ser. então como eu jogar muito e só ganhar 6 milhões de euros, pô. Ou O ir cara pra... joga muito, vem uma oferta de 20 milhões, aí o Flamengo não E aí leva, é os entendeu? dois Essa lados. questão. O Flamengo não leva. E pro nosso lado é tipo assim, o Corinthians quer, Vai caso vir ele uma vá oferta bem, de 20 uma milhões. taxa Também de acho que não. vitrine, pro Corinthians ganhar algo por ter realmente mostrado o jogador de fato. Não, tem que ter taxa de vitrine. Exato. E quer também tudo isso que a gente falou. Agora tem outro ponto, que é muito importante, Odava. A gente tá falando de um Corinthians... Pro Flamengo, foda-se, cara. Essa é a verdade, né? Pro Flamengo, meio que foda-se. É só dinheiro Acabou, que vai é só entrar de dinheiro algum que vai jeito. entrar. Agora, pro Corinthians é necessidade. Então, por que não pode enrolar tanto? Também pelo profissional, você não pode trazer o moleque lá da casa do caralho, mandar ele vestir a camisa e depois você modificar o que isso você não queria. pode. Isso não existe no modificar futebol. a conversa que você já não, porra, aí teve, você pô. fica de dois papos, não pode. E outra coisa, é definir logo. O que é definir logo? A gente precisa, cara, se o Fagner machuca, acabou. Fudeu, Mas não dá. E aí é o seguinte, você precisa definir por quê? Porque se o Mateuzinho não vir, você fala, ó, manda o que vai ser uma vergonha. Manda o moleque de volta, não vai ter mais negociação, volta pro Flamengo. Beleza, resolve logo. Por quê? Porque você tem que ir atrás de um lateral direito ainda. Aí você fica nessa enrolação, tô esperando o Braz. Porra, a gente precisa do jogador pra ontem na lateral, cara. Cara, e Não pode. Eu queria saber sua opinião sobre isso, Cross. Cara, obrigação de compra 6 milhões de euros. Pelo Não, que eu vi eu a galera tô- falando aqui, que é o opção de- valor. eu tô opção procurando aqui, com peraí. valor pré-fixado já. Não, eu entendi. Isso, mas não não valor é prefixado. obrigação. eu... Tipo, se o Corinthians quiser Vai comprar, ser ele vai sempre esse comprar, valor, entendeu? Exato. Se eu sou o Corinthians, eu faço o que o Flamengo pediu. Prioridade. Sabe por quê? Você não sabe se o cara vai jogar. Primeiro. Segundo, a gente tá falando do Fagner, gente. O Fagner tem uma bola pra jogar ainda. O Fagner já é titular. Óbvio que o Mateuzinho pode ser o substituto e pode ser o futuro. Sim, mas ele também pode não dar certo. Pode. A gente já viu alguns momentos isso. O Corinthians fazendo empréstimo com prioridade, tipo, mano, beleza, viu um time de fora. Eu acho que o máximo que o Corinthians tinha que ter era uma taxa, igual você taxa falou, de vitrine. só. Claro. Agora, obrigação de compra, pô, eu Aqui, acho que não devia ter, eu não. achei aqui, ó. O Corinthians quer colocar a opção de compra de 6 milhões de euros no contrato de empréstimo lateral direito Mateuzinho. O Flamengo, por sua vez, insiste em emprestar sem opção de compra, apenas com preferência tá. de compra. É. Então, Opção tipo, de o Flamengo compra, quer, por tudo bem. Aqui é exemplo... opção com valor. É, Não, o tudo Flamengo bem, pode opção. chegar no final, o Corinthians quer, o Flamengo pede mais. É isso Exato, aí. Situação. E exato. aí teve outra declaração do Augusto também, que ele continua e ele fala justamente isso que você falou aí. Cadê? Não, então faz Fa- sentido. O Corinthians não vai ser mais refém de ninguém. Me deu passo estipulado, a condição está tudo certo. Flamengo está fora em viagem. Liguei hoje para o Braz. Assim que chegar vai ser resolvido, avisou Augusto. Pois Melo. é, cara. E aí, ó, eu vou repetir, cara. O grande problema qual é? É o tempo. O Corinthians não tem esse tempo. O campeonato já começou. A gente precisa que chegue logo, que seja o Mateuzinho, que seja outro lateral. A gente é outra coisa. A gente ainda não tem 2 atacantes de ponta. A gente não tem. O nosso ataque ainda permanece Yuri Alberto e companhia. E vai gente. ter, será? E a gente tá tendo uma sorte que o Romero desencantou aí mais uma vez. Esse cara salvou a gente do... Já teve uma passagem muito boa, onde todo mundo critica o cara que não tem técnica, mas se entrega. É a cara do Corinthians, o Romero. É a cara do Corinthians. O cara se mata em campo, cara. E tá lá. E outra, hein? Desculpa aqui vocês, mas tá na hora já de começar a prestar atenção. E quando o cara tiver mal, lembrar de alguns momentos, né? Por exemplo, um cara que salva o time do rebaixamento, é importante que a gente lembre que o cara não é só um qualquer, né? Então, ó, mais uma vez, o Romero ano passado salvou a gente do rebaixamento e fez os gols, cara. Os gols que a gente precisava. Já começou o ano fazendo gol e é o único que ainda tá dando um respiro nesse ataque. Não tem mais ninguém que respire nesse ataque, cara. É o Romero. Olha só o quanto a gente tem necessidade de contratação. Tentou o Luiz Henrique. Tentou... Beleza, não deu. São jogadores muito caros. Agora, não pode parar por aí, cara. Pelo contrário, é o único que não respira, né? Porque o resto só respira. Exato. Eu queria falar uma mais coisa respira. aqui, Davi, a gente falou mais cedo, eu e o Caio, só pra identificar, o Lucas Martins falou, depois a gente tem até que ver isso, cara, que a Udinese acabou de banir permanentemente torcedor racista que foi identificado no estádio, tá? Porque só teve Tipo, um, né? mas assim, o que conseguiram identificar pelo menos baniu, e geralmente os times não fazem nem isso, né? Então só pra a gente trazer essa atualização aí. Eu queria falar isso também, o Cross, uma coisa, até com opção de compra, achei ok essa ideia do Corinthians, tô tranquilo, mas você acha mesmo, eu não sei, tá? É uma dúvida, que vai pintar ponta
Eu não sei se vai chegar, cara. Cara, olha... É muito doido isso, né? assim, Pensar tem que pode duas não coisas. chegar, né? Sim, tem duas coisas. O eu achar, eu nem sei te dizer mais, porque o campeonato já tá rolando. Agora, a necessidade, ela é clara, precisa, sabe? Eu posso dizer aqui que eu não acho que vai chegar, mas esse não tem que ser o pensamento do Augusto. Ficou evidente, vou dizer mais, tá? Com esse time aí, a gente viu ontem, chegaram novos reforços, Ranieri, Hugo, Palácios, o Félix Torres, gostei dos 3 que estrearam ontem, só que com esse time aí, cara, a gente fica numa situação muito complicada até no Paulista, porque não tem ataque, cara. Não tem. O Romero tirou aquele gol lá das cartolas. Porque depois o Corinthians morreu. A nossa sorte é que o Guarani é um time bem limitado na questão de finalização e não conseguiu converter pra gol. Porque os caras tiveram posse de bola maior. O Cássio teve que trabalhar o quê? Umas 2 vezes? Mas a posse de bola do Guarani foi muito maior. Então, assim, tem que contratar pro ataque, cara. Porque senão a gente vai ter dificuldade até no Paulista. E, cara, ficar de fora no Paulista, veja. Títulos, ô Dava, eles mascaram muita coisa. O Corinthians de 2012 em diante tinha muitos problemas, principalmente depois da era Pato, né? Só que aí o que acontece? Chega 2015, chega 17, Palmeiras, vai Corinthians no estádio do Palmeiras, o caralho. Aí vem uns paulistas que ainda dá uma enganada. Até o 19. E aí o que acontece? Renovação e transparência no bem bom. E fazendo merda pra caralho. E aí, meu irmão, quando não ganha mais nada, aí, ó, os caras são excomungados. Agora, imagina o Augusto agora. Só tá fazendo coisa legal. Aí ele deu uma escorregada agora. Se o time entrar numa decadência, aí ele vai ver o que é pressão. Pois é. Aí é foda. Então, assim, é por isso que não pode E aí ter errar. diretor de futebol faz diferença. Exato. Você ter o diretor de futebol, cara, as pessoas sabem que você tá agindo dentro da legalidade do profissionalismo. Coisa que ele prometeu, cara. Ele chegou aqui, ó, falou... Confia em mim, vou trazer um Não profissional. Só isso, gente. Não, então tem que que não é ter. dele, gente. Não, Essa função tem. não é dele. Então, a cobrança de futebol não tem que ser em cima e dele. não dá Quando uma- ele puxa pra ele tá chamando um Exato. holofote que não precisa, cara. E ele chama um tom de amadorismo. Porque é que nem eu. Como é que eu vou ser a produção aqui do programa? Eu não tenho competência, eu não vou fazer. Porque eu não sou daquela área, porra. Eu tenho que fazer o meu bagulho. O presidente, ele tem que se preocupar com as coisas de presidente, que é contratar um executivo de futebol, no caso. Entende? Então, cara, falei que nem a Leila, né? Entende? Mas, cara, é isso. dois, Sabe? calma. Vocês dois, calma. Um Palmeiras. Mas assim... É isso, Odava. É papel ridículo que foi feito assim. Eu não entendi o negócio de acreditar no homem, no futebol em 2023, com esse empresário, conhecido do jeito que ele é. Então, assim, e outra coisa, hein? Mais uma vez, Augusto, tá na hora de começar a expurgar alguns empresários do clube. Não adianta. Mas se não for esse, vai ser outro. Não tem esse pensamento burro. Porque a hora que todos os clubes brasileiros terem isso em mente, colocar na mente que, ó, esse empresário aqui, ele vai, esse aqui, na hora que eu estiver precisando, ele vai... Acabou. Os caras vão ter que se readaptar. Cara, vocês estão entendendo que hoje os clubes todos, tá? Todos os clubes, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Flamengo... Os clubes se adaptam ao empresário e não empresário aos clubes. Cara, isso é horroroso. O que é isso? O empresário chega pro clube e fala assim: eu tenho gostos peculiares, mas você não entenderia, né? Ô, Cross, o cara até fez uma pergunta legal, assim, já que isso tava, essa cobrança no Augusto, ele falou: cara, então você é tipo, volta Andrés pra diretor de futebol? Você tá entendendo? Humor e piadas. Você tá entendendo quando eu digo do intelecto de alguns torcedores, cara? É o mesmo cara que, se eu criticar o Yuri Alberto, ele vai falar que eu mereço um Acosta, sei lá, Pô, Porra, tem um saudade monte de da Costa, superchats saudade aqui, deixa eu ver. Saudade da Costa. Mas o Acosta do Náutico, Cara, jogou. eu Se eu perdi criticar aqui. o Félix Torres, Aqui, ele ó. vai falar, você merece um Gil. Então Merece, essa é a não, mas mentalidade você merece, burra. você Que... merece. Ah. O cara Cinelli salvou no Brands passado. falou aqui: acabei de ver que o Luan também é agenciado pelo Pitombeira. Cara, na moral, esse maluco é muito pica. pica. Você sinistro, é hein? pica, irmão, vou te falar. Dinheiro tu é não brabo, falta, mané. Tu é brabo. Ele é É, pica. ô, Se ele Murilo, entrar lá mas no o- Bahia, que eu quero ver essas Que- grandes revelações Já aí. deve estar lá, Já já deve, algum jogador algum da jogador vai ser dele, Caio. Tranquilo. A hora que acontecer, Pitombeira aí eu vou é brabo. pegar isso daí, ó. Você é brabo, você é brabo.